Capítulo 43, Ezequiel. Subtítulo: O Templo Restaurado, a Glória do Senhor. Então me levou à porta que dá para o Oriente, e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente, e o seu som parecia o som de muitas águas, e a terra resplandecia com sua glória. E a aparência da visão que tive era como da visão que tinha tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem estava de pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altares idólatras, pondo a sua soleira junto da minha soleira, e os seus batentes junto aos meus batentes, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que lancem para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Subtítulo: O templo restaurado, o altar dos holocaustos. Ó filho do homem, mostra o templo aos da casa de Israel, para que se envergonhem das suas maldades. Meçam eles o modelo, e, caso se envergonhem de tudo o que praticaram, mostra-lhes a forma deste templo, a sua aparência, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todas as suas normas e todas as suas leis. Escreve isto à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas normas e as cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o topo do monte. Todo o seu contorno será santíssimo, e essa é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados. O côvado grande é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura por 1 de largura, e a sua borda, junto à sua extremidade ao redor, será de 1 palmo. E esta será a base do altar. E do fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 2 côvados e 1 côvado de largura. E desde a pequena saliência até a saliência grande, será de 4 côvados e 1 côvado de largura. E o altar superior será de 4 côvados, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a lareira do altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura. Será quadrada, e a saliência terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e a borda ao redor dela será de meio côvado, e o fundo dela será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus darão para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estas são as normas para o altar, no dia em que o fizeram, para oferecer holocausto sobre ele e para espergir sangue sobre ele. Diz o Senhor Deus: darás um bezerro para a oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da linhagem de Zadoc, os quais vêm me servir. E pegarás do seu sangue e o porás sobre as 4 pontas do altar,
sobre os 4 cantos da saliência e sobre a borda ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, designado para isso fora do santuário. E, no segundo dia, oferecerás um bode sem defeito para oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. Tu os trarás diante do Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Durante 7 dias, eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, sem defeito. Durante 7 dias expiarão o altar e o purificarão, assim o consagrarão. Ao final desses dias, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas sobre o altar, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Capítulo 44, Ezequiel. Subtítulo: O Templo Restaurado, o Ministério do Santuário. Então ele me levou de volta para a passagem da porta exterior do santuário, que dá para o oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse: Esta porta ficará fechada, não se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Somente o príncipe, por ser príncipe, se assentará ali, para comer pão diante do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da porta e sairá pelo mesmo caminho. Então me levou à frente do templo, passando pela porta do norte. Olhei e vi que a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então caí com o rosto em terra. Então o Senhor me disse: Filho do homem, observa bem, vê com os olhos e ouve com os ouvidos tudo quanto eu te disser a respeito de todas as normas do templo, do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. E dirás aos rebeldes, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Já basta de todas as vossas abominações, ó casa de Israel, pois introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo para estarem no meu santuário, para o profanar, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e quebrastes a minha aliança, além de todas as vossas abominações, e não guardastes a norma a respeito das minhas coisas sagradas. Pelo contrário, constituístes outros guardas para o serviço do meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e de corpo, de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos israelitas, entrará no meu santuário. Mas os levitas que se afastarem de mim, desviando-se para seguir os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Entretanto, serão ministros do meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo e ministrando no templo. Imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão diante dele para servi-lo, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviam de tropeço de maldade à casa de Israel. Por isso fiz um juramento contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição, e não se chegarão a mim para me servir no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, às coisas santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha,
e as abominações que cometeram. No entanto, eu os constituirei guardas da norma do templo, em todo o serviço dele, e em tudo o que se fizer nele. Subtítulo: Normas para os filhos de Zadok. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram as normas a respeito do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servir, e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue. Diz o Senhor Deus: entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas normas. Quando entrarem pelas portas do pátio interior, estarão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do pátio interior e dentro do templo. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura. Não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem ao pátio para encontrarem-se com o povo, eles se despirão das vestes com as quais ministraram, deixando-as nas salas santas. Então porão outras vestes, para que não transmitam com as suas vestes a santidade ao povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, apenas apararão o cabelo. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com divorciada, mas se casarão com virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Eles ensinarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento. Eles a julgarão pelos seus juízos e obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos em todas as minhas festas fixas, e santificarão os meus sábados. Eles não se contaminarão aproximando-se de um morto. Entretanto, poderão se contaminar no caso de pai ou mãe, de filho ou filha, de irmão ou de irmã que não tenha marido. Depois de purificado, esperará 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no pátio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Subtítulo: A herança dos sacerdotes. Eles terão uma herança. Eu serei a sua herança. Portanto, não lhes dareis propriedade em Israel. Eu sou a propriedade deles. Comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado é a oferta pela culpa. E toda a coisa consagrada em Israel será deles. De igual modo, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também darei as primeiras das vossas massas ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão nada que seja encontrado morto ou que tenha sido despedaçado, seja ave, seja animal. Capítulo 45. Ezequiel. Subtítulo: A partilha da terra. Quando repartirdes a terra em herança por sortes, separareis uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. Terá 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura. Toda a extensão dessa terra será santa. Dessa porção, o santuário ocupará um quadrado de 500 varas de comprimento e 500 de largura, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura dessa área santa. Ali será o santuário, que é santíssimo.
Esta é uma porção santa da terra. Será para os sacerdotes, ministros do santuário, que se aproximam do Senhor para servi-lo. Eles servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. Também os levitas, ministros do templo, terão uma área de 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura por sua propriedade. Para a propriedade da cidade, dareis 5.000 varas de largura e 25.000 de comprimento, ao lado da área santa. Ela pertencerá a toda a casa de Israel, mas o príncipe terá a sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental como ao lado oriental. Ela terá o comprimento de uma das porções, desde a divisa ocidental até a divisa oriental. E esta terra será a sua posse em Israel. E os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas distribuirão a terra pela casa de Israel, conforme as suas tribos. Subtítulo: Deveres dos chefes de Israel. Assim diz o Senhor Deus: já basta, ó chefes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai a retidão e a justiça. Deixai de desapropriar o meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão, e o ciclo será de 20 geras. 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão uma mina para vós. Esta será a oferta que dedicareis à 6ª parte de um efa, de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite, de cada bato de azeite, oferecereis a 10ª parte do bato, tirado de um couro, que é 10 batos, isto é, um homer, pois 10 batos fazem um homer, e um cordeiro do rebanho de cada 200 de todas as famílias de Israel, para a oferta de cereais, e para o holocausto, e para a oferta pacífica, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará essa contribuição ao príncipe de Israel. Caberá ao príncipe dar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas de bebidas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas, para fazer expiação pela casa de Israel. Subtítulo: Ofertas no primeiro mês. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência do altar e nos batentes da porta do pátio interior. Assim farás também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem consciência ou por ignorância. Assim fareis expiação pelo pecado. Subtítulo: A Páscoa. No 14º dia do primeiro mês celebrareis a Páscoa, uma festa de 7 dias, e se comerá pão sem fermento. No mesmo dia, o príncipe dará um novilho como oferta pelo pecado, por si e por todo o povo da terra. E nos 7 dias da festa dará um holocausto ao Senhor, de 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, um para cada um dos 7 dias, e um bode por dia, como oferta pelo pecado.
Também dará uma oferta de cereais, um efa para cada novilho, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 15º dia do 7º mês, durante a festa, fará o mesmo por 7 dias, segundo a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta de cereais e o azeite.